Gênesis 29. Jacó chega a Harã. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo de Oriente, e viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço para dar de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhe disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhe mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e aquela é Raquel sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. O encontro com Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filho de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e o abraçou. Beijou e levou à sua casa. Ali contou Jacó a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Labão engana Jacó. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu a noite que tomou Leia sua filha e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia sua filha por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Leia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isto? Não tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. O casamento com Raquel. Jacó fez assim, cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Os filhos de Jacó. E concebeu Leia, e deu à luz um filho, e chamou-o Ruben, pois disse: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Porquanto o Senhor viu que eu era desprezada, e deu-me também este, chamou de Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Agora, esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva, Bila. Entra ela para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou de Dan.
E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou Naphtali. Vendo, pois, Léa que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léa, um filho a Jacó. Então disse Léa: vem uma turba, e chamou Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léa, um segundo filho a Jacó. Então disse Léa: para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou a Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela disse: já pouco que hajas tomado o meu marido, tomara também as mandrágoras do meu filho. Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu Léia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia e concebeu, dando à luz um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou-o a Isaca. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu uma boa dádiva. Esta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou-o Zebulon. Depois teve uma filha e chamou-a Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-o José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. O acordo com Labão. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixe-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que tenho te feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que tu darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeste isso, tomarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados de todos os negros entre os cordeiros e os malhados. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre os cordeiros será tido por furtado. Então disse Labão: está bem, que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os na mão dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheira, e descascou nelas ribas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e por estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebesse quando vinham beber. E concebeu os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para os listrados e para todo o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos.